Vasco da Gama revoltado com o que aconteceu ontem dentro de São Januário, tá? Tem Admar Lopes dando depoimento. Vou trazer para você tudo o que inclusive aconteceu no intervalo, confusão, Felipe Loureiro, Admar Lopes cobrando o senhor Candançã ali perto do túnel que dá acesso ao vestiário do Caldeirão. Tem informações importantes também com relação a você sobre o que aconteceu no vestiário de São Januário, tá? Uma preleção de arrepiar. Se você ontem viu uma postura diferente do elenco Cruz Maltino dentro das quatro linhas, eu vou te trazer um dos motivos. Porque ontem, às 9h30 da noite, para mais de 19 mil torcedores vascaínos, o Vasco venceu a equipe do Vitória com 1 a menos desde os 18 minutos do primeiro tempo. O Vasco fecha a partida com 15 finalizações, sendo 15 dessas, 5 no alvo do Vitória. Inclusive uma dessas bolas no pé da trave, linda jogada de Facundo Colídio, uma chapada no canto do goleiro Lucas Arcanjo e a bola não entrou por detalhes. Ali seria o segundo gol Cruz Maltino, um gol que daria ao Vasco uma ampla vantagem para chegar na próxima quarta-feira dentro do Barradão, em Salvador, com os pés nas quartas de final. Mas olha, amigo, o que vale realmente é a vitória. E que vitória do nosso Vascão. Um Vasco que venceu e conseguiu ser superior ao Vitória, mesmo com 1 a menos durante praticamente todos os 90 minutos de jogo. O Vasco hoje, amigo torcedor vascaíno, ele tem um grande técnico na beirada de campo. É impressionante o trabalho do português Pedro Emanuel. O Vasco ele perde o Cão Barros aos 18 minutos do primeiro tempo. Entretanto, o técnico Pedro Emanuel ele substitui, né, ele mexe no time somente aos 34 minutos da primeira etapa. Quase 18 minutos depois, né, 16 minutos após, o Pedro Emanuel tira o Cláudio Spinelli e coloca o Paulo Henrique. Automaticamente, o torcedor vascaíno naquele momento pensou o que o Pedro Emanuel está fazendo, tirando o 9 referência e dobrando os laterais. Uma substituição que talvez você, como torcedor vascaíno, jamais pensaria em fazer. Mas é por isso que eu sou jornalista, você é torcedor e o Pedro Emanuel é técnico. Porque ele teve uma sacada de grande treinador. Pensou 16 minutos para entender a forma com que o Vitória iria jogar contra o Vasco da Gama e entrar com o jogador dentro, né, das melhores características para fazer com que o Vasco da Gama conseguisse ser agressivo mesmo com 1 a menos. E foi isso que ele fez. Colocou o Paulo Henrique, que correu muito da defesa para o ataque, fez esse jogo total de transição, né? Conseguiu dar essa lateral ao Vasco da Gama, essa ofensividade, essa agressividade ao Vasco pelo lado direito. Puxou o Thiago Mendes para primeiro volante, fez uma dupla, né, do Thiago com o Ramon Rick. E ainda, torcedor Cruz Maltino, colocou na frente Facundo Colídio e Andrés Gomes, que desfilaram em São Januário. Pedro Emanuel conseguiu pressionar o Jair Ventura e o Vitória com 1 a menos durante todo o jogo. Deu uma aula ao clube baiano, um nó tático ao Jair Ventura. Que partida! E o Pedro Emanuel falou um pouquinho sobre isso após o jogo. Se liga só. Acho que hoje tenho que partilhar com vocês que tivemos uma intervenção de uma pessoa muito importante no nosso clube antes do jogo e acho que foi das melhores intervenções que eu vi alguém fazer, com a responsabilidade que ele tem e com a humildade com que ele se dirigiu ao grupo. Isso foi meio caminho andado para entrarmos ligados num momento muito importante da época para nós, principalmente nesta Copa, que nós estivemos na final na época passada, mas não a vencemos e que este ano queremos tentar vencer. E acho que isso foi uma grande motivação para a equipa, para além de toda a parte que nós já tínhamos preparado, estratégica, tática, e mesmo a própria equipa que nós apresentamos, uma equipa fresca, uma equipa disponível, uma equipa que 11 para 11, de certeza absoluta, que não sei se iríamos criar tantas oportunidades, porque se calhar o Vitória iria baixar mais as suas linhas, mas é normal, a jogar com mais um, quiseram adiantar-se, mas nunca nos fragilizamos em nenhum momento, ajustamos aquilo que foi o posicionamento e tivemos excelentes saídas. Os jogadores estiveram mais uma vez muito disponíveis, todos eles, os que entraram de início, quem entrou para ajudar, e acho que isso revela bem o espírito que nós temos na equipa, que é saudável e que nos permite
adiantar-nos, que era o que nós pretendíamos, adiantar-nos nesta eliminatória, neste primeiro jogo, sem sofrer golos, que isso é importante para nós, depois destes, nos últimos 3 jogos, termos sofrido sempre golos, isso era muito importante para nós e a equipa mais uma vez deu uma excelente resposta. Os jogadores estão de facto de parabéns, porque eles foram de facto guerreiros e galhardos naquilo que foi a luta até ao último minuto. Amigo vascaíno, então, como vocês viram aí, né, essas foram as palavras do técnico Pedro Emanuel. E eu já vou puxar de novo para o Pedro Emanuel, porque ele também falou sobre a presença de uma pessoa muito importante dentro do vestiário e palavras que foram ditas essenciais para uma postura diferente do elenco dentro de campo. Se liga aí só e entende melhor o que eu estou falando para você. Tenho que partilhar com vocês que tivemos uma intervenção de uma pessoa muito importante no nosso clube antes do jogo e acho que foi das melhores intervenções que eu vi alguém fazer, com a responsabilidade que ele tem e com a humildade com que ele se dirigiu ao grupo. Isso foi meio caminho andado para entrarmos ligados num momento muito importante da época para nós, principalmente nesta Copa, que nós estivemos na final na época passada, mas não a vencemos e que este ano queremos tentar vencer. E acho que isso foi uma grande motivação para a equipa, para além de toda a parte que nós já tínhamos preparado, estratégica, tática. Acho que é uma pessoa extremamente importante no grupo, é muito importante no clube. Agora, não vos posso dizer mais nada, porque acho que não devo, mas que foi uma intervenção das melhores que eu já vi, de alguém com responsabilidade que essa pessoa tem no clube. Por isso façam o vosso trabalho de jornalistas. Bom, amigo vascaíno, então, como vocês viram aí, né, e eu vou fazer questão de explicar para você o que o Pedro Emanuel está falando. O Pedro disse que foi a presença de alguém muito importante e que foi fundamental, né, para a postura dos jogadores dentro de campo ter sido daquela forma que vimos durante os 90 minutos de ontem contra o Vitória. Esse alguém, essa pessoa citada pelo Pedro Emanuel, foi o presidente Pedrinho. O Pedrinho, antes da partida começar, ali na pré-eleição, ele pediu para os funcionários, né, alguns funcionários do Vasco da Gama, se retirarem do vestiário. Aqueles que participam, inclusive, da Vasco TV, que gravam os bastidores, também saíssem, pois ele queria falar algo muito importante. E falou. O Pedrinho, amigo torcedor vascaíno, ele passa hoje por um momento muito delicado. A mãe do presidente Pedrinho está internada, tá? Momento difícil, tá passando por uma situação muito complicada. A mãe do Pedrinho, inclusive, eu desejo toda a recuperação do mundo a ela, que um milagre aconteça, que ela saia dessa situação que infelizmente chega até nós, chata demais. De verdade mesmo, de todo o coração, eu desejo uma plena recuperação e um milagre na vida da sua mãe, Pedrinho. E o Pedrinho, ele utiliza dessa situação da mãe dele, ele leva tudo o que está acontecendo na vida pessoal para dentro do vestiário. E ele pede ali ao elenco Cruz Maltino que essa sensação que todos sentem, né? A torcida sente, a imprensa passa do Vasco, tudo pro Vasco é impossível, tudo pro Vasco é difícil, nada pro Vasco acontece. O Vasco da Gama que está perto de ser vendido e não é vendido. Vasco da Gama que precisa do empréstimo de 150 milhões e não consegue. Vasco da Gama que pede para jogar no Maracanã e não consegue jogar no Maracanã. O Vasco que chega a uma final de Copa do Brasil e perde a final. O Vasco do impossível. Vasco que não anda. Ele pega esse discurso, leva para dentro do vestiário, faz uma linda comparação, e difícil e dura, com o que vem passando com a mãe dele. Isso pega os jogadores, a comissão técnica, de uma forma impactante. Relatos que me passaram é que foi algo que ninguém nunca viu, nunca presenciou. O que aconteceu ontem dentro do vestiário antes da partida começar. Muitos jogadores, muitos funcionários que estiveram ali presentes chorando com as palavras do presidente Pedrinho. E o Pedro Emanuel falou, né? Foi uma das preleções mais bonitas que eu já vi. Se vocês viram a postura do elenco hoje como foi, passa muito pelas palavras do Pedrinho. E, amigo, o Pedrinho se expressou ali.
E todos os jogadores do Vasco, eu digo, tá? Eu converso com alguns atletas. Todos rasgam elogios ao presidente. Quando você pergunta, e o Pedrinho? Não tem nada a falar, só elogios. Comprometimento, amor, responsabilidade, são algumas das palavras que eu, Lucas, eu ouço de muitos que passaram e estão no Vasco da Gama com relação ao atual presidente. Então, podemos falar muito, reclamar da gestão, da diretoria, do que faz, do que não faz, mas amor pelo Clube de Regatas Vasco da Gama, comprometimento e a devolução ao torcedor Cruz Maltino é exatamente disso que aconteceu ontem em São Januário, que é sentir o cheiro de algo bom, competir, que o Vasco não estava competindo. O Pedrinho conseguiu devolver isso. Então, muito legal de arrepiar, de se emocionar o que está acontecendo dentro do nosso Vasco. Obrigado, Pedrinho. Força sua mãe, que você saia dessa. E bom, para continuar, amigo torcedor Cruz Maltino, esse nosso Acorda Vascão, eu quero falar sobre o absurdo, tá, que aconteceu ontem em São Januário. E é assim, ô Matheus Candançan, seu bobão. Que é isso, cara? Você é um bobo, cara. Você é um irresponsável. O que você fez em São Januário ontem é um tremendo de um absurdo, cara. Ele simplesmente expulsa o Cão Barros aos 18 minutos da primeira etapa. E a pergunta que eu já lhe faço é: se o Renato Kaiser segue com a bola e faz o gol, o lance não seria anulado? É claro que seria. Sabe por quê? Porque a bola bate na mão do Renato Kaiser. Isso anularia o gol. Mas se o lance seria anulado se a bola bate na mão do Renato Kaiser, por que o Cão Barros foi expulso? Pergunta ao Matheus Candançan. E ainda teve o pênalti, né? Nitidamente dentro da área, o Luan Cândido virou jogador de vôlei, né? Espalma a bola dentro da grande área. Mas o Matheus Candançan marca uma falta, gente, inexistente. Isso daí é falta onde, cara? Então, o que o Matheus Candançan fez ontem em São Januário foi uma tamanha responsabilidade que o diretor executivo Admar Lopes fez questão de falar. E eu trago aí as palavras dele a você. Comunicado que este árbitro que nos apitou aqui hoje já tem um histórico de péssimas atuações ao longo da carreira e em jogos do Vasco. Os erros que ele cometeu aqui, principalmente o da expulsão do Cauã, foi um erro grotesco. Há um lance também, uma dualidade de critérios, um lance de uma falta do Spinelli na área, que dá um pênalti a favor do Vasco. Mais um erro grotesco, e eu só peço a reflexão por parte dos responsáveis da CBF pela arbitragem, que não escalem este tipo de árbitros nos jogos decisivos e importantes para o Vasco. E também que tenham a capacidade, obviamente, que eu sei que têm, de escalar um árbitro mais competente do que este, mais preparado e mais capaz para um tipo de jogos deste, porque o Vasco foi muito prejudicado hoje, mesmo assim, contra tudo e contra todos, conseguiu fazer um resultado, podiam até ser mais dilatado, e o que nós pedimos é apenas isenção, apenas um árbitro que nos deixe disputar a qualificação lá em Salvador, tá bom? Muito obrigado e boa noite a todos. Amigo torcedor vascaíno, é isso daí, cara. Admar Lopes muito certo, muito convicto daquilo que estava falando e tem que ser assim. E o clima também esquentou, tá? Ali no momento, após o término do primeiro tempo, quando o trio de arbitragem estava indo em direção ao vestiário, alguns dirigentes do Vasco, sendo eles o Admar Lopes, o diretor técnico Felipe Loureiro, o Bruno Lazzaroni e o preparador de goleiros do Vasco, eles foram ali em direção ao trio de arbitragem, fazendo duras reclamações. Uma grande confusão, tá? Aconteceu ali, um tumulto. Polícia Militar e BEP chegaram, inclusive, a apontar armas para os funcionários do Vasco da Gama, o que eu acho um absurdo, tá? Funcionários do Vasco, eles não são bandidos, então não tem porquê BEP e Polícia Militar ficar apontando arma para funcionário do Clube de Regatas Vasco da Gama. Eu não estou entendendo por que isso. Queria saber se fosse no Maracanã. Se fosse no Maracanã, sim, eu apontar arma para dirigente de Flamengo, de Fluminense. Não iam. É claro que não iam. Então por que apontam armas para profissionais que trabalham no Vasco? Eu gostaria muito de entender, sinceramente. Mas houve, então, essa confusão, uma pressão forte feita para cima de Matheus Candançan, o clima esquentou. E é claro, como eu estou nesse compromisso aqui com vocês,
eu trago as imagens aí filmadas pelo amigo Bruno Murito do GE da confusão que rolou ontem ali no intervalo. Mas de momento é essa. Envolveram numa briga com agentes do DEC, com policiais militares que faziam ali a contenção da arbitragem. Houve troca de agressores, houve incursão. Quando a arbitragem veio descer por aqui, quase apanharam. Não fosse a montanha. Vão acontecer aos empurrões, aos salvões. Da parte do vestiário, os membros da comissão técnica do Vasco. Amigo torcedor vascaíno, o clima ficou muito quente, tá, cara? Então, é isso. Mas eu posso te falar, eu gosto de ver isso, cara. Eu gosto de ver isso. Porque isso é você olhar e se sentir identificado. É você olhar e você ter a certeza de que hoje, você como torcedor vascaíno, está sendo representado. Passamos muitos anos sem sermos representados. Sem olhar para dentro de campo, olhar para a diretoria e ver alguém que você olha e fale, é gente como a gente, é torcedor. Então é isso, cara. Eu acho muito legal, é isso mesmo. Tem que fazer, tem que pressionar, tem que ter representatividade. Santa Fé, Bogotá, com altitude. É o nosso adversário na Sul-Americana na fase quartas de final. Como é que o River foi eliminado? Vasco se prepara para pegar a equipe do Cruzeiro. Classificação em aberto contra o Vitória, o que aconteceu em São Januário. Vamos falar sobre problemas na justiça, liberação do DIP, sai à venda ou não sai. O primeiro lançado pela Sportingbet, patrocinadora do Vasco, foi batido, o primeiro desafio, e a primeira meta desbloqueada, que é de melhorias no CT Moacir Barbosa. Faz parte das ações que estão assinadas junto à patrocinadora do Vasco da Gama. Ontem quase 20 mil torcedores foram a São Januário, fizeram uma linda festa, antes do jogo foguetório, torcida compareceu, empurrou e dentro de campo o time correspondeu, porque o time sofreu. Após a expulsão do Barros, o jogo ficou totalmente desnivelado, 11 contra 10. Mesmo Vitória sendo visitante, o Vasco teve dificuldades, mas parabéns, porque o time conseguiu vencer em campo e vencer se impondo, representando. Os jogadores acabaram o jogo extenuados, arriados, com cãibra, porque o jogo foi de entrega e dedicação. Apesar de a minha avaliação ter sido que o técnico Pedro Emanuel escalou uma peça errada e poderia ter corrigido após a expulsão do Barros e não o fez,
mas mesmo assim o Vasco foi valente, o Vasco foi brigador e o Vasco foi Vasco e venceu o jogo. Leva uma vantagem pequena para o Barradão? Leva. Na próxima quarta-feira, um empate é o Vasco na fase semifinal. É uma pequena vantagem? É, mas é uma vantagem. O Vasco começa o jogo já classificado para a semifinal. Vale lembrar, quem avançar pega o vencedor do confronto, Palmeiras e Santos. Ontem, Palmeiras deu uma sapatada no Santos, sem o Neymar, dentro do Nubank Park, 3-0, 2 do Flaco Lopes, 1 do Andrés Pereira, pode perder por 2 gols de diferença no jogo da volta. Palmeiras praticamente sacramentou a sua vaga para a fase semifinal. Quem avançar fatura 9 milhões de reais. Ai, ai, que dinheiro. Hoje tem Grenal, aliás, Inter e Grêmio, joga na casa do Inter. É o primeiro jogo do outro lado da chave, o vencedor daí pega o vencedor de Cruzeiro e Atlético Mineiro. Bom, falar ainda sobre o jogo, a expulsão do Barros, o gol impedido do Andrés e o quase gol numa linda jogada do PH com o Colídio e quase que o Facundo Colídio faz o gol. Começar por esse lance de extrema velocidade, contra-ataque, o Vasco se propôs a fazer com 1 a menos, conseguiu, teve outras oportunidades, mas desperdiçou. O próprio PH, antes desse lance, arrancou, entrou na área, nem chutou e nem cruzou para o Colídio, botou a bola direto pela linha de fundo, mas nessa não, ele arrancou, olhou, inverteu, o Colídio dominou bonito, driblou, um tapinha, e a bola caprichosamente beijou a trave. Seria um belo gol, seria um 2-0, e aí uma vantagem melhor para o Vasco da Gama. Porque lá atrás começou com a expulsão do Barros. Falei ontem na transmissão, e repito a minha opinião, no início da jogada tem um erro técnico do Barros. Quando o Cuesta erradamente recua para ele, o colocando no fogo, ele era o último homem antes do Léo Jardim. Quando a bola vem do Cuesta para ele tinha que voltar o Cuesta ou lançar aqui na direita. E ele faz o gesto técnico errado, ele tenta virar o corpo. Quando ele tenta virar o corpo para inverter a jogada, o Renato Kaiser aproxima, pressiona e disputa com ele. Ele chuta contra o Renato Kaiser, que está correndo. E ninguém corre assim, aberto. Todo mundo corre aqui. O braço do Renato Kaiser estava aqui. Ele não empurra a bola para levar vantagem. Bate no braço dele. Um toque involuntário que não dá a vantagem. Mas tocou e levou vantagem porque a bola foi para frente. Óbvio que a bola iria para frente. Não tem como a bola passar pelo jogador, por dentro dele. Só que ao bater no braço, junto ao corpo, e a bola seguir para frente, o Barros viu que ia tomar o drible. O que ele faz? Intencionalmente abre o braço e tira a bola. Cartão para mim bem aplicado. Primeiro foi o amarelo, depois o árbitro reviu e deu o vermelho. Eu acho que ficou com 1 a menos. Na minha avaliação, o Sousa deveria ter entrado na vaga do Spinelli, que estava mal no jogo, inclusive. Mas, enfim, fecharia mais o meio, liberaria o Thiago. Nosso treinador preferiu não fazer isso, né? Bom, enfim, seguiu, deu certo, o Vasco venceu, mas com 1 a menos, realmente foi cansativo. Mas parabéns aos jogadores. E o Léo Jardim fez uma grande atuação no segundo tempo, uma atuação de um goleiro de R$1 milhão, pequenas falhas no primeiro, mas no segundo salvou o Vasco. Parabéns ao Léo Jardim, é isso que se espera dele, um goleiro de R$1 milhão mensais. Vasco acertou a compra do Bruno Duarte, que é aguardado hoje no Rio de Janeiro, para assinar contrato, ser inscrito amanhã e já jogar contra o Cruzeiro ou ficar à disposição para sábado, 9h20 da noite, em São Januário. Números são bons, atuações são boas no Campeonato Sérvio, que ele aos 30 anos consiga desenvolver no futebol brasileiro, cria do Palmeiras, o que a gente espera, homem-gol, né? Junto com o Facundo e com o Andrés, que não fez um grande jogo ontem, mas fez o gol da vitória, e é isso que vale. Eu vou criticar e eu vou elogiar. Eu sou assim, eu sou torcedor, assim como você. Então não adianta, estava criticando o Andrés, fala aí agora. Você também estava e todos nós estávamos, e com razão. E vamos ficar felizes da vida com o gol dele, claro que sim. Enfim, o Vasco vai pegar na Sul-Americana o Santa Fé, que ontem, depois de 11 penalidades, e o Asprilla, o goleiro, foi o último a cobrar, depois do erro do Beltrán, o time classificou para a fase quartas de final.
Sul-Americana, dias 9 e 16. Conmebol vai divulgar o desmembramento, as datas bases são 9 e 16. Primeiro jogo fora de casa, em Bogotá, altitude 2.600 metros acima do nível do mar, na capital da Colômbia. O Vasco vai ter que superar o adversário e a altitude, porque dificulta realmente. E depois recebe em casa. A decisão da vaga é em São Januário. Vamos lá. Sequência do Vasco. Cruzeiro sábado, sai para pegar o Vitória, volta para pegar o Fluminense Maracanã no dia 5. Depois, o Vasco tem pela frente o jogo da Sul-Americana, fora de casa, volta e pega o Grêmio fora, volta e recebe o Santa Fé. São os próximos jogos do Vasco, na sequência o Coritiba em casa. Essa é a sequência do Vasco ali até o dia 20. Aliás, a CBF não desmembrou ainda a tabela da rodada do dia 13, né, que é 12 e 13, e 19 e 20. Então o Vasco talvez jogue com o Grêmio domingo, né, ou sábado, vamos ver o que vai desmembrar, e o Coritiba também sábado ou domingo. Vamos esperar o que a CBF irá fazer. Bom, para fechar, assunto judicial. Ontem, a 4ª Vara Empresarial comunicou ao Watchdog, ao Gatekeeper e ao AJ, o administrador judicial, que eles façam um relatório em conjunto e entregue à Justiça até o dia 2 de setembro. Nesse relatório, alguns questionamentos foram feitos. Por que o endividamento está alto? Por que esse novo DIP está sendo pedido, que vai levar a 270 milhões de reais em empréstimos? A venda, antes de ser autorizada, precisa ter alguns relatórios, como reconhecimento e a necessidade desse novo DIP, também a questão envolvendo pontos de governança, a questão envolvendo o déficit que já está programado de 100 milhões de reais, mesmo com esse empréstimo, por que a mesma empresa está fazendo, enfim, pontos de negociação da arbitragem, porque a 777 está discutindo o percentual que ela pagou, tudo isso até o dia 2 de setembro. Janela fecha dia 11. Então, se o relatório chegar, a Justiça vai debruçar em cima dele, Ministério Público, e aí o Vasco conseguir a liberação até o dia 11, aí vai acontecer o empréstimo e o Vasco pode trazer pelo menos mais um reforço. Esse é o objetivo. O Lamáquia esteve no Rio de Janeiro, mas não estava em São Januário, pelo menos se foi escondido, ninguém o viu. Perguntei ontem a um dirigente do Vasco se ele iria ao jogo, disse que não, só quando comprar o clube, né? O que aconteceu na Nubank Park não aconteceria ontem em São Januário, não aconteceu, apesar de uma faixa que estava estendida por lá também. Alô, amigo vascaíno, não esqueça, por favor, de se inscrever, deixar o seu like e fazer o seu comentário, pois é muito importante para o crescimento do canal. Até o próximo vídeo com mais notícias do nosso Vasco da Gama. Um abraço.